Já faz algum tempo que nós não tínhamos uma conferência presencial, né? Tivemos que fazer alguns arranjos de última hora. Amém. Porque um dos irmãos que deveria estar aqui para compartilhar, o senhor não permitiu, ele pegou Covid. Na verdade, 2 irmãos. Aí tivemos que alterar o arranjo, né? Amém. Ainda bem que foi quinta-feira, às 6 horas da tarde, deu bastante tempo, né? Ó Senhor, essa série de mensagens, elas são um refalar da Conferência da Língua Chinesa, Amém. que teve 5 mensagens. A primeira, o tema geral é preparar-nos para a vinda do Senhor. E dentro desse contexto, nós temos 5 mensagens. A primeira é amar a manifestação do Senhor. Amém. E não amar a presente era. Ou seja, as duas coisas têm que ocorrer simultaneamente. Certo? Simultaneamente. Não é suficiente só amar a manifestação do Senhor. Além disso, eu não posso amar, não devo amar a presente era. A segunda mensagem, que não foi compartilhada, ela fala sobre a nossa necessidade de crescer em vida. Nós precisamos crescer em vida. Por quê? Na primeira mensagem nós precisamos amar o Senhor. Mas eu posso me dar conta de que a minha motivação para amar o Senhor não é tão pura assim. Eu quero que o Senhor venha porque a situação para mim está muito ruim. A minha empresa está indo de mal a pior. Eu estou devendo um monte para os bancos. Puxa, Senhor, por que o Senhor não vem agora, Senhor? Essa motivação, ela não é legítima. A nossa motivação pela volta do Senhor é que nós devemos amá-lo. Amar o Senhor. Ponto final. Amém. Aí você se dá conta que você não ama tanto assim. Então nós precisamos da segunda mensagem que não foi compartilhada. Nós precisamos crescer em vida. Para que a nossa motivação seja corrigida. A nossa motivação seja, Senhor, vem porque eu te amo. Eu te amo. Não interessa o que está acontecendo aqui. Eu sei que para aqueles que acabaram de se formar, você quer fazer a sua carreira, aquele acabou de se casar, ele quer viver uma vida conjugal, enfim. Teve alguns que, eu vi um irmão dando testemunho, numa desses lugares que eu tenho estado aí, ele falou, Senhor, mas meu filho acabou de nascer, Deixa eu curtir o garoto, Então, essa motivação nossa, o Senhor precisa dar para nós uma motivação pura para a vinda dele. É que nós amamos ele. A terceira mensagem fala sobre a palavra profética que foi compartilhada ontem à noite. Muito rica. E eu quero destacar a questão de nós realmente sermos aquela pessoa, que a estrela da manhã nasça em nosso coração. Irmãos, nós estamos aqui para isso. Eu amo, lógico que eu quero que o Senhor venha, mas de preferência que Ele venha para mim de maneira oculta. Que eu seja alguém precioso para Ele. Que nós sejamos roubáveis, certo? Significa que nós temos uma carga preciosa de Cristo em nós. E o Senhor vem e arrebata. Nenhum ladrão entra numa casa para roubar bijuteria. Ele entra lá para roubar joia, para roubar aquilo que é precioso. E a quarta mensagem, ela fala sobre o equilíbrio entre vida e serviço. Nós sermos fiéis e prudentes. E agora chegamos, que também não foi compartilhada. E a quinta mensagem, que é essa daqui, ela fala sobre preparar-nos para a vinda do Senhor, tendo um viver reavivado. Reavivado. Eu vou parar nessa palavra aqui, certo? Eu quero ler para os irmãos um versículo em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque
3, 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Essa parte do versículo. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aviva a tua obra, ó Senhor. Pergunto para os irmãos, o que é a obra do Senhor? Nós somos a obra do Senhor. Se você ler Romanos capítulo 14, eu não vou ler agora porque não dá tempo, tem 2 versículos. Lá Paulo fala assim, você não deve destruir aquele irmão por o qual Cristo morreu por causa de questão de comida. E quando chega no versículo 19, se eu não estou enganado, né, ele fala assim, não destruas a obra de Deus. Então, se você trocar o sujeito nos 2 versículos, obra equivale a irmão. Nós somos a obra de Deus. Aviva a tua obra, Senhor. Ou em outras palavras, Senhor, aviva-nos. Irmãos, nós estamos aqui, se nós queremos que o Senhor venha para nós, como foi falado ontem, se nós queremos que o Senhor nasça em nosso coração como a estrela da manhã, se nós queremos que o Senhor que venha para nós de maneira oculta, nós precisamos ser alguém que seja avivado. Ser avivado. Certo? Nós temos que ser aquele tipo de irmãos, né, que está sempre com o espírito fervendo. O corpo está sempre sendo apresentado. A mente está sendo transformada. Uma emoção que ama o Senhor. E um espírito fervoroso. Alguém que realmente está sempre disposto e está pagando qualquer preço. E eu venho para uma reunião como essa que nós participamos hoje, sinceramente, para mim podia ter terminado essa conferência no partir do pão. O Senhor foi gracioso conosco. Aleluia! Então nós temos essa oportunidade de sermos avivados e nós precisamos. Eu queria ler uma nota em Abacuque, capítulo, esse que eu li, Abacuque 3, 2. Nesta oração por reavivamento, Abacuque representa todos os eleitos de Deus em todas as gerações. Entre os eleitos de Deus, sempre houve uma aspiração de ser reavivado. Você está contente com a sua situação, irmãos? Ou você tem um desejo que o Senhor te reavive? Amém. Esse desejo, além disso, desde a queda do homem, tem havido em toda a criação uma aspiração por reavivamento. Aqui o irmão cita Romanos 8, 19 a 23. Para quem não está lembrado, ele fala que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, né, para que eles sejam libertados da escravidão que eles estão sujeitos. Aleluia! A criação espera por isso. Tudo está em decadência e está sob a escravidão da corrupção. Todas as coisas que estão sob esta escravidão aspiram ser reavivadas. Até a criação, o seu cachorrinho que você tanto gosta, até a criação, ela aspira entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. E é nisso que o Senhor quer nos colocar, irmãos. A necessidade universal por reavivamento, por restauração, só pode ser satisfeita por Cristo e em Cristo. Somente Cristo, que ressuscitou no terceiro dia, é o poder de renovação. Somente Cristo, que ressuscitou no terceiro dia, é o poder de renovação. Cristo é a realidade do terceiro dia. A realidade do terceiro dia é a pessoa do Cristo ressurreto com a realidade do reavivamento. Eu vou ler essa frase de novo. A realidade do terceiro dia. Estou perdendo aqui. A realidade do terceiro dia é a pessoa do Cristo ressurreto com a realidade do reavivamento.
Cristo, portanto, é o elemento do reavivamento pelo qual toda a criação aspira. A corrupção e a desolação podem ser tragadas somente pela ressurreição de Cristo. Que nós experimentemos o reavivamento. A maneira de experimentar o reavivamento é contatar Cristo através de arrependimento e confissão dos nossos pecados, falhas, trevas, entrando assim nele como a ressurreição. Muito boa essa nota, né? Orem para que o Senhor acelere a versão restauração do Antigo Testamento. Ressurreição. Ontem os irmãos falaram bastante sobre ressurreição, que nós queremos fazer parte daquela arrebatamento oculto. Para um arrebatamento oculto, existe uma ressurreição extraordinária. Sim. Paulo fala pelo menos 2 vezes dessa ressurreição. Primeiro está em Filipenses 3:11. Seus irmãos, eu acho que era bom ler, irmãos. Por favor, vamos ler Filipenses 3:11. Para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Então, se nós queremos participar dessa ressurreição, nós todos que estamos aqui devemos anelar participar dessa ressurreição extraordinária. E tem uma nota muito boa aqui, e aqui já está nota de rodapé, certo? 11:2, isto é, a ressurreição proeminente, a ressurreição excepcional, que será um prêmio para os santos vencedores. Todos os crentes que estão mortos em Cristo participarão na ressurreição dos mortos quando o Senhor voltar. Mas os santos vencedores desfrutarão uma porção extra, proeminente, dessa ressurreição. Vou parar de ler essa nota aqui, né? Os vencedores terão uma ressurreição extraordinária. Paulo repete esse mesmo assunto em Hebreus 11:35. Eu não vou ler. Depois os irmãos leiam. Hebreus 11:35 e Filipenses 3:11 fala a respeito dessa ressurreição extraordinária. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu quero, nessa palavra introdutória, eu quero dar uma palavra de encorajamento para todos os irmãos, especialmente os jovens, e especialmente aqueles abaixo de 30 anos. Amém. Vamos fazer o seguinte, quem tem menos de 30 anos, por favor, fique em pé. Em pé. Uau! Muito bom, irmãos, pode sentar. Amém. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém. Uma das coisas que mais ricas que o Senhor tem dado, o Senhor deixou para nós, né? Além do desfrute da sua própria pessoa, é o fato de nós estar sob esse ministério tão rico que com o qual o Senhor nos tem agraciado. Amém. E eu quero encorajar vocês, principalmente os jovens, né? Os jovens, a aceitarem esse desafio, né? Desafio de entrarem na literatura do ministério. Falando especificamente, eu estou me referindo aos estudos vida. Tem uma geração no nosso meio, pessoas com a minha idade assim, né? Debaixo da grande misericórdia do Senhor, nós estudamos todos os livros da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, e alguns versículos, tá certo, Clóvis? Até alguns versículos por versículo. Mas isso não me qualifica eu já li, eu já participei, eu já fui no treinamento, eu já isso, eu já aquilo. Quando eu faço isso, eu estou distante de ter um viver reavivado. Eu tenho a necessidade, irmãos, até hoje eu preciso ler, ai de mim, né? Ai de mim. Eu leio, eu preciso ler. Então, jovens, que vocês, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque não é o objetivo expor ninguém. Mas nós queremos encorajar vocês, né? E os irmãos, né, da minha idade também, irmãos. Não é tarde
não é tarde para começar. Amém. Os irmãos agora têm um projeto de encorajar os irmãos com ler 500 estudos vida. Alguém já ouviu falar disso aqui? Quem já ouviu falar? Muitos já ouviram falar. 500 estudos vida. Aqueles que têm o recurso de ler em inglês, esse material já está disponível. Já está disponível. Mas, por favor, irmãos, não use isso como uma desculpa. Ah, mas eu não tenho aplicativo. Ah, mas eu não falo inglês. Ah, pobre de mim, tá certo? Não. Você tem o estudo vida impresso? Tem ou não tem? Se não tem, compra. Certo? Compra, tá certo? Provérbios fala, compre a verdade e não a venda. Então, nós temos que pagar um preço. Então, irmãos, tipo assim, pega o estudo vida e coloca lá no seu banheiro, em frente ao vaso sanitário. Põe um banquinho lá. Você vai sentar alguma hora lá. Quando você sentar, você abre o estudo vida. Leia 10 minutos. Eu peguei assim, primeiro, para eu falar é bom eu estar fazendo, certo? Então eu estou lendo, irmãos, estou lendo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a menor carga sugerida pelos irmãos. 10 minutos por dia. Oh, mas o Gessé devia gastar meia hora. Isso eu gasto até 1 hora. Mas nesse projeto aqui, eu falei, não, eu vou colocar 10 minutos. Amém. Eu já li 8 mensagens de estudo vida. 8. Passou assim, ó. Você sabe o que é a corrida da tartaruga com o coelho? Todo mundo já ouviu essa fábula aí, né? A tartaruga, o coelho é muito rápido. Só que com a mesma rapidez que ele corre, ele sai da trilha, ele corre para lá e corre para cá, e a tartaruga, um passo atrás do outro. E a tartaruga chega lá, irmãos. Não, você precisa adquirir o hábito, jovens, aceitem esse desafio. Leiam os estudos vida. O irmão Lee compartilhou o seguinte, se você depois ler 500 estudos vida, você será outra pessoa. Eu acredito piamente nisso. Acredito piamente nisso. Né? Vocês façam uma prova. Irmãos, pessoas da minha idade, se ler um estudo vida por semana, eu morro e não acabei de ler o estudo vida. Tem 1000 e não sei quantos, dá mais de 20 anos se ler um por semana. Dá mais de 20 anos. Então, jovem, vocês façam as contas. Qual que é o seu planejamento? Você quer ler em 20 anos? Você tem que ler pelo menos uma mensagem por semana. E é possível ler. É possível ler. Então, vocês precisam entrar. E não somente estudo vida. A leitura da Bíblia. Leitura programada da Bíblia. Hoje é domingo, não tem ninguém em casa que está me amolando. Eu vou sentar aqui no sofá e vou ler um pouco a Bíblia. É louvável essa atitude, porque é melhor do que se ligar a televisão. Tá certo? Pelo menos eu acho que é melhor, né? Mas, irmãos, isso não é o melhor. O melhor, de novo, eu estou falando para os jovens, o meu negócio é com vocês hoje, certo? Ler faça essa leitura diária, programada. Não é a questão de quanto você lê, mas é uma questão da consistência da sua leitura. Consistência da sua leitura. Eu vou me expor aqui, certo? Eu leio um capítulo do Novo Testamento por dia. Estou em Apocalipse já, Apocalipse 12 ou 13. Um por dia. Eu acabo de ler o 11 e dá vontade de ler mais. Falei, não. Eu fecho. Falei, deixa eu ver aqui. Está marcado aqui. Aqui, ó. Eu vou ler amanhã cedo, se o senhor permitir, eu vou ler o capítulo 12 de Apocalipse. Está marcado aqui que é para não deixar eu mentir sozinho. Tá vendo? E eu leio, regra geral, 3 capítulos do Antigo Testamento por dia. Não importa se você tem inspiração. Leia, irmãos. Essa é uma questão que você tem que ser religioso. Você precisa se aplicar à leitura. Precisa gastar tempo com a palavra do Senhor.
Se você gastar tempo com o Senhor, com a palavra do Senhor, mesmo que você vá de maneira religiosa, você está dando para o Senhor a oportunidade de Ele te tocar. Eu já li isso aqui, aconteceu comigo essa semana, lendo o Estudo Vida, eu desfrutei de Mateus 1, 21. Poxa, mas né, aqui em São Manuel nós já demos o Mateus aqui, demos em Americana, demos em Leme, acho que já... Né, tem irmãos aqui que já deram esse Estudo Vida, compartilharam umas 3 vezes. Né? E daí? Essa semana eu estava lendo lá Mateus 1, 21 e toquei. Sabe no que, irmãos? Você pode até dar risada. Que o nome de Jesus no Antigo Testamento é o equivalente a Josué. Josué, que é o Joshua. E sabe o que eu desfrutei? Desfrutei mesmo. Que Josué é aquele que introduziu o povo de Deus no descanso da boa terra. E o Senhor, Ele é o meu descanso. Isso está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. É isso? E no final ele fala, e encontrarei descanso para... Eu desfrutei disso. Poxa, um irmão com essa idade com essa idade. Eu desfrutei essa semana. Então, se você lê, você está dando uma chance do Senhor te tocar. Então, jovens, né? Irmãos mais idosos, vamos nos aplicar à leitura. Leiam Estudo Vida. Se você tiver o recurso de ler em inglês, né? Eu não estou aqui fazendo nenhum... leia, mas é tão fácil, né? 10 minutos, é automático. O aplicativo marca para você. Ele fala quando você vai parar. Você só aperta o botão, marca como completo. Pronto, já está lido. Amanhã, quando você for ler de novo, você continua lendo. É muito simples. Se você não tem esse recurso, por favor, irmãos, não usem como desculpa, certo? Pegue porque até ontem não tinha aplicativo, certo? Agora tem. Não podemos dar desculpa que não leio porque não tem aplicativo. Talvez demore, mas você tem o Estudo Vida impresso. Leia ele. Leia, porque isso vai fazer de você um outro irmão. Isso vai fazer com que você seja alguém reavivado. Hebreus 4, 12. O que fala? A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Se você dá uma chance para ela, ela faz as coisas acontecer. E nós podemos ser alguém reavivado. Reavivado. Ó Senhor Jesus. É isso aí, irmãos. As notas de rodapé. Eu esqueci. Cadê um arrevamento matinal? Quem tem aí? Tem? Obrigado. Eu quero perguntar o seguinte. Também não vou expor. No final de todo o reavivamento matinal, você tem uma tabela, que se você tiver a disciplina de fotocopiar isso aqui e deixar na sua escrivaninha e ler a sugestão, quais são os versículos que você lê na Bíblia, e você lê a nota de rodapé. Nota de rodapé. Em 104 semanas, vale dizer, 2 anos, você terá lido o Novo Testamento inteiro, com as notas de rodapé. Sabia disso? Quantos aqui querem que a versão restauração do Antigo Testamento fique pronta? Quantos aqui, não levante a mão, quantos aqui já leram o Novo Testamento com todas as notas de rodapé? Não levante a mão. É uma outra ferramenta que tem. Graças ao Senhor. Eu consegui fazer isso aqui, já terminei há algum tempo atrás. Mas você tem que ter determinação, certo? Irmãos, não se esqueçam. Tá aqui, ó. A versão restauração, ela acompanha esse livrinho aqui que dá essas dicas de sequência. É importante, irmãos, nós não temos outra coisa, irmãos. Nós não temos um conjunto bonito, nós não temos nenhum coral aqui,
A única coisa que nós temos é a palavra de Deus. Amém. E na sua restauração, louvado seja o Senhor, a sua palavra não é rara. Nós temos que apreciar a palavra do Senhor. Amém. Jovens abaixo de 30 anos, está aceito o desafio? Ler as notas de rodapé, ler os estudos vida, e todos os irmãos acima de 30 anos também estão convidados a laborar nessa palavra. Amém. Você vai ganhar muito, irmãos. Vai ganhar muito. Pode acreditar que nós estamos falando. Preparar-nos para a vinda do Senhor, tendo um viver reavivado. Isso é ter um viver reavivado. E um labor de apacentar. Na nossa comunhão com o Senhor, o irmão Lee deu uma mensagem que ele fala sobre a sua prática de... Quando você está lendo a Bíblia, ou quando você se depara com alguma necessidade, ou você, sei lá, pisa na bola, ou você se dá conta que... acontece comigo assim, acontece uma coisa, não é pecado, não é nada, mas alguma coisa dentro de mim reage de uma maneira inapropriada com relação àquilo. Eu imediatamente, eu não espero até amanhã eu vou, quando no meu tempo de oração, eu vou falar com o Senhor, eu trato esse assunto. Não, você pode tratar com o Senhor daquele assunto naquela hora, ali e agora. Aí eu sempre falo isso, Senhor, o Senhor está vendo? Eu ainda sou assim. Senhor, trabalha em mim nessa questão. Amém. Trabalha, é assim que funciona. Amém. Eu tenho que ter comunhão com o Senhor. Estar em comunhão com o Senhor. Amém. Ontem, o Joel falou sobre Neemias, tá certo? Neemias, ele estava em comunhão. O irmão compartilhou uma coisa que me ajudou muito. É uma questão de simultaneidade. Nós temos que aprender a ser simultâneos. Trabalhar, ao mesmo tempo estar ligado com o Senhor. Eu estou cuidando eu estou moendo no moinho, ou estou elaborando no campo, mas os meus olhos estão fixos no céu. É de lá que as coisas vêm para nós. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus. Aí Paulo fala, de onde também, eu gosto dessa palavra, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí vem o versículo 21. Aquele que vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Eu já falei para a Sônia, se eu morrer, você coloca esse versículo. Eu vou morrer antes dela, porque a tradição da família diz isso, certo? Coloca esse versículo na minha lápide. Ele vai transformar o meu corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu tenho essa esperança, irmãos. Amém. Comunhão. Nós podemos ter comunhão com o Senhor o tempo todo. Estava falando de Neemias. Neemias chega cabisbaixo perante o rei, coloca o vinho, e o rei falou, o que está acontecendo com você? Você está com o rosto caído, semblante caído, né? Isso tem que ser coisa do coração. O rei falou isso para ele. Aí Neemias falou o seguinte, então Neemias não falou para ele, ótima pergunta, amanhã a gente conversa a respeito. Né? Não. Foi bate pronto. Neemias era alguém que estava servindo o copo para o rei, mas ele estava em sintonia com Deus. Amém. Quando o rei perguntou aquilo, o relato diz o seguinte, então eu orei ao meu Deus, amém, e disse para o rei. Ele não foi para o canto lá ajoelhar. Ele orou e falou com o rei, respondeu com o rei imediatamente. Isso é comunhão. Sim. Tá certo? Mateus capítulo 11, tem outro exemplo muito rico, que é alguém que está em comunhão com o Senhor. Se os irmãos lerem depois a nota, né, os irmãos vão ver isso depois, que a gente não vai ler agora. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus. Respondendo para quem?
Se você ler o contexto, ninguém perguntou nada para ele. Mas o Senhor, no contexto aqui, ele estava repreendendo as cidades de Betsaida e Corazim. Ele estava passando uma tremenda bronca nelas. Repreendendo aquelas cidades. Ai de ti, Corazim, e etc, etc. E nessa hora o relato diz assim, respondendo para quem, irmãos? Respondendo para o Pai. Ele estava em comunhão com o Pai, o tempo todo. Não só esse versículo. Versículo 26. Sim, ó Pai. Sim, para quê? Ninguém perguntou nada para ele. Ele estava tendo comunhão com o Pai. E ele deixou aquilo audível naquela hora. Amém. Falando sozinho. Amém. Sim, ó Pai. Aleluia. E isso é alguém que está em comunhão com o Senhor. Amém. Essa é tem que ser o nosso viver. Comunhão. Confissão. Aprender a confessar. Confessar os seus pecados, confessar as suas falhas, confessar tudo. O irmão que compartilhou essa mensagem, ele fala, confessar a sua falta de dar frutos. E nessa eu me enquadro, tá certo? Eu creio que mais irmãos, talvez seja que nem eu tenho uma dificuldade monstruosa de pregar o evangelho. É impressionante. Eu queria ser o Walter, né? Queria ser o Scott, né? Mas eu não sou, irmãos. Eu não sou. Essa não é a minha medida, mas pensa que eu não luto com o Senhor quanto a isso? Eu vou diante do Senhor, Senhor, né? Eu quero ser alguém frutífero, né? Alguém frutífero. Isso é uma coisa que você pode confessar para o Senhor. Não precisa de uma hora especial. Fale com o Senhor como você fala com o seu amigo. Fale. Amém. A Bíblia fala, falai à rocha. Amém. Nós temos que falar com Ele. Amém. Tem que falar com Ele. Certo? Comunhão, confissão e consagração. Toda vez que você tem comunhão, toda vez que você confessa, você se consagra ainda mais ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Afim, vamos ler o Algoritmo Romano 1, irmãos, que senão a gente não entra no esboço. Aleluia. Algoritmo Romano 1, por favor, todos. A fim de nos preparar para a vinda do Senhor, precisamos manter a nossa vitória, tendo um viver reavivado, um viver de ser renovado diariamente. Essa renovação tem de ocorrer a cada manhã. Aleluia. Ser reavivado uma vez por semana. Ser reavivado quando os irmãos convocarem a gente para ir para uma conferência. Ó Senhor Jesus. Ser reavivado a cada manhã. Cada manhã é uma oportunidade que nós temos de falar para o Senhor, Senhor, né? Irmãos, quando você acordar de manhã, por favor, não pegue o seu celular. Amém. Eu não tenho nada contra ele. Mas nessa hora não. Sim. Antes de você colocar o pé no chão, amém, você tem que se voltar para o Senhor. Amém. Dizer para Ele que você o ama. Amém. Deixe esse negócio longe. Longe, porque se você abrir, se você bater na tecla, pronto. Aquela manhã já acabou para você. Que vem uma notícia que você não queria ler, ou vem alguma coisa que te distrai. Não, de manhã é uma oportunidade. Né? Eu tenho praticado isso. Isso eu acho que não é vantagem nenhuma a falar, certo? Amém. Isso é uma obrigação nossa. Se uma pessoa com a minha idade não aprendeu isso ainda, o que eu estou fazendo aqui? Não é? Os jovens a menos de 30 anos têm bastante distração, mas aprenda a priorizar a sua vida. Aleluia. E eu faço isso, irmãos. Eu levanto, eu sento na cama, antes de pôr o pé no chão, que para mim não é tão fácil, porque eu sou grande, certo? O pé bate no chão, mas eu estou usando isso como uma expressão, né? Mas eu oro para o Senhor. Senhor, obrigado por esse dia. Amém. Senhor, torna esse dia um dia memorável para mim. Amém. Senhor, usa esse dia para replicar em mim
os teus entranháveis afetos. Você acha que o Senhor não ouve uma oração dessa, irmão? Com o passar do tempo, você vai ver que aquilo que te irritava deixa de te irritar. Por quê? Porque você é o cara? Não, porque o Senhor, a palavra dele, a pessoa dele é suficiente. Ele é capaz, né? Como diz um amado irmão do nosso meio, seja você mesmo, até você se tornar algo diferente. Certo? Seja você mesmo. Um dia você vai ser diferente. Não perca a esperança. Nós não temos o direito de perder a esperança em nós mesmos e nenhum irmão. Temos que ter sempre esperança. Amém. Aquele irmão que você acha, esse não, é esse sim. Certo? É. Amigo você escolhe, irmão você não escolhe. De repente você se dá conta que está numa família, né? Aí, caramba, né? Você tem que se dar um jeito de conviver. E o Senhor é sábio, nos colocou numa grande família. E nós devemos amar a todos os irmãos. Irmãos, né? Poxa, a cada manhã, essa renovação tem que ocorrer a cada manhã. E aqui tem uma citação de Provérbios 4,18, que eu creio que muitos sabem de cor, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É pouco a pouco, é aquela corrida da tartaruga, quando você vê o depósito de Cristo em nós já aumentou. Irmãos, se daqui 6 meses nós tivermos uma outra conferência presencial em Sumaré, já fica a dica, né? Eu tenho certeza que se nós gastarmos um tempo com o Senhor, sendo renovados diariamente, nós vamos ter muito mais conteúdo do que hoje. Vocês acreditam nisso? Eu acredito nisso. Que o Senhor possa reavivar a sua obra. Ó Senhor Jesus. Precisamos desfrutar o Senhor cedo pela manhã e ter um novo começo a cada dia. A cada dia. O Senhor, na sua sabedoria, Ele não fez o dia contínuo. Ele fez o dia e tem um intervalo chamado noite. Não é? Então, existe, nós podemos amanhecer todos os dias. E a cada dia, nós temos que desfrutar pela manhã. Pela manhã, leia-se, quando você acorda. Se você trabalha em turno, a noite inteira, chega de manhã, você vai dormir, você vai acordar às 2 horas da tarde. Essa é a sua hora que você está levantando. O seu dia está começando ali. Não seja legalista. Os irmãos falaram que você é de manhã, mas agora eu trabalho em turno, certo? Essa desculpa não cola. Certo? Quando você ama o Senhor, você não se importa, você se consagra para Ele. Todas as manhãs devemos permitir que o Senhor Jesus, nosso sol, aqui é sol, nasça em nós para sermos renovados. Eu estava semana passada em Palmas e eu conversei com um irmão que é médico. Eu não sei se vou repetir direito o que ele falou, mas o sentimento eu consigo repetir. Ele estava falando para mim, conversando sobre a Sônia, que estava enferma, não sei o quê. Ele falou, irmão, faça com que ela ande pelo menos 20 minutos de manhã tomando sol. Ele falou assim, 20 minutos por dia. O sol dita, ele repetiu, o sol dita a qualidade da sua vida fisiológica durante todo aquele dia. Eu quero fazer uma aplicação. Né? Se nós permitirmos que o Senhor, como nosso sol, nasça em nós a cada manhã, isso vai determinar a qualidade do nosso dia. Isso é muito rico. Como o sol da justiça, ele nasce todas as manhãs. O Senhor deve nascer em nós para nós termos um novo começo. Devemos levantar cedo para ter comunhão com o Senhor e podemos orar. Obrigado, Senhor, por um novo começo. Que este seja um dia memorável em minha vida.
eu tenho um sentimento com essa conferência. Que essa conferência seja memorável para todos nós. Eu tenho conferências que eu já tive na minha vida que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Elas foram memoráveis. Irmãos, que essa seja memorável para nós. Ó Senhor Jesus. Memorável em minha vida. É isso que chamamos de reavivamento manhã após manhã. Não, o nosso reavivamento, aquele livrinho que está escrito PSR, Palavra Sagrada para o reavivamento matinal, aquilo, irmãos, é uma ferramenta. O fato de você ler os versículos e o fato de você ler a leitura de hoje não diz que você foi reavivado. Nós temos que tocar na pessoa do Senhor. É ótimo ter aquilo, senão você tem que reinventar a roda todo dia. Pô, que versículo que eu vou ler hoje? Os irmãos que elaboraram muito, eles fazem uma sugestão. Mas aquilo ali é para você entrar em comunhão com o Senhor. A cada manhã. Ó Senhor. Todas as manhãs devemos oferecer Cristo como nosso holocausto e oferta de paz, baseados no fato dele ser a nossa oferta pelo pecado, para ter um novo começo. Oferta pelo pecado. Os irmãos sabem que é aquele princípio que habita em você e que faz, é aquilo que Paulo fala em Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O pecado está lá. Está ou não está? Está lá. Sim. O Senhor, Ele é a nossa oferta pelo pecado. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe qual é a nossa constituição. Não somente devemos fazer isso todos os dias, mas também devemos fazê-lo com doçura e profundidade. Ele, como oferta pelo pecado, é aquele que trata, ele lida com a nossa natureza. Tomar Cristo como nosso holocausto, aqui já é outra oferta. Tomar Cristo como nosso holocausto. Ou seja, é aquele que é absoluto para Deus. Amém. Você é absoluto para Deus? Eu não sou. Cristo é o único que é absoluto para Deus. Então, de manhã, nós devemos impor as mãos sobre Cristo. Senhor, eu te tomo como minha oferta por holocausto. Eu não sou absoluto, mas o Senhor é absoluto para Deus. E eu tomo a ti como a minha oferta, como o holocausto. Holocausto significa, eu não sou nada, Ele é tudo. Vamos prosseguir, irmãos. Aleluia! Os versículos que seguem aqui são muito ricos. Os irmãos, leiam depois, irmãos. Esses versículos são muito ricos. Leiam os versículos. Para os que moram em Sumaré, tá sempre postado no grupo o esboço da semana com todos os versículos. Puxa, se você ler aquilo lá, lê os versículos que você vai ficar impressionado. Aqui cita, por exemplo, Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, nós temos que ter diante do Senhor. Paulo fala para Timóteo, reaviva a chama do dom que há em ti. Quer dizer, ele abana essa chama. Isso tem que ser feito diariamente. Diariamente, nós temos que ter esse viver para nós. Se nós queremos ter esse viver reavivado, nós temos que abanar essa chama todos os dias. Amém. Para ter um viver reavivado, temos de amar o Senhor ao máximo e viver para Ele como uma meta diária de ter o desfrute máximo e de ganhar Cristo. Não é assim um desfrute meia boca. Não é? Nós temos que de fato desfrutar do Senhor. Amen. Poxa, eu creio que hoje todos os irmãos desfrutaram do Senhor Amen. Na mesa. Tá certo? Puxa, isso é impressionante. Temos de ser aqueles que vivem uma vida de altar e tenda. Altar e tenda. O altar, ele trata com aquilo que nós somos. E a tenda, né, ela trata com as nossas posses. Nós devemos ser alguém que vive uma vida de peregrino aqui na terra. Peregrino.
o Senhor te dá uma casa, está muito bom, mas não torne a sua casa, né? Eu queria ter uma casa melhor para receber os irmãos. A motivação é válida? É válida ou não é? Estamos tendo uma conferência aqui, graças ao Senhor, tem 106 irmãos, nós arrumamos 106 vagas para os irmãos se acomodarem. É muito bom? É muito bom. Você ter uma casa maior para receber os irmãos, é bom? É bom. Você ter um coração para receber os irmãos, é bom? É bom. Mas você não precisa de uma mansão para receber os irmãos, certo? Você se mata de trabalhar para ter uma mansão só para, desculpa o termo, né? Aparecer para os irmãos, né? Que certo, você viu a casa que aquele irmão tem? Né? Você viu o carro que ele tem? Né? Senhor Jesus. Nossa vida é uma vida de altar e tenda. Amém. Mesmo que o Senhor te dê posses, você não pode ser dominado por isso. Não pode, tá certo? Nós temos que ter uma vida de altar e tenda. Amém. Nós não temos raízes, a nossa cidade não é Sumaré e nem as outras 45 localidades que estão aqui nesse final de semana. Certo? Douglas, a sua cidade não é Campinas. Né? A nossa cidade é a Nova Jerusalém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. E nós devemos estar dispostos, pessoas na minha... Eu vou falar de novo com os jovens. Né? Ore para o Senhor te dar um coração, porque a obra no Brasil, ela vai aumentar. Você crê nisso? Amém. Aviva, Senhor, a tua obra. Amém. E se a obra do Senhor aumentar, vai surgir necessidade de você sair do conforto da sua localidade. E o Senhor precisa te desterrar daqui. Quanto mais arrebatáveis nós somos, está diretamente ligado quanto peso tem nos segurando. Se a minha casa me segura, o Senhor vai olhar, é um bom irmão, mas que pena, ele não tem coração para ir para tal cidade. Né? O Senhor pode levantar a cidade. Que tal, jovens, né? Vocês que são novos, você não, eu sei que você não está morrendo de vontade de sair de onde você está, mas o Senhor amanhã pode surgir com essa necessidade. Que o Senhor te dê um coração, Senhor, eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui. O Senhor precisa de jovens que possam, no futuro, migrar. Considerem isso diante do Senhor. Uma vida de altar e tenda. Ter um reavivamento renovado diariamente é ter uma nova transformação diariamente. Os irmãos percebem que a coisa acontece todo dia? Se permanecermos nessa transformação toda a nossa vida, cresceremos na vida do Senhor até amadurecermos. Essa palavra, até amadurecermos. Para quem ouviu a palavra adicional que o irmão Ron Kengas deu quando terminou a conferência, ele falou sobre essa palavra até amadurecermos. A maturidade, ela é o ápice da transformação. Uma coisa é você estar transformado, outra coisa é você ganhar maturidade. Maturidade. Que o Senhor conceda ambas as coisas para nós. Crescermos na vida do Senhor até amadurecermos. Fomos renovados diariamente por meio de 4 itens. A cruz, o Espírito Santo, pelo qual fomos recondicionados, refeitos e remodelados com a vida divina, o nosso espírito mesclado e a palavra santa de Deus. Poxa, irmãos, aqui tem muita coisa para falar, né? Mas nós estamos... Já é 20, Senhor Jesus, já é 20 para o meio-dia já. Impressionante. A cruz, o Espírito Santo, certo? O nosso espírito mesclado e a palavra santa de Deus. Eu vou falar só sobre o espírito mesclado, que é o espírito da nossa mente. É aquela parte da nossa mente que já foi transformada, que ela já foi capturada, já foi possuída pelo Espírito.
o espírito que originalmente estava só no meu espírito, ele não está mais prisioneiro lá. Ele saiu, né? De alguma forma, eu estou permitindo que o Senhor faça morada no meu coração. Isso significa que ele tem que sair do meu espírito e avançar para a minha alma. E quando ele avança para a minha alma, a parte líder da minha alma é a minha mente. Aquela parte da nossa mente que foi capturada por esse espírito é o espírito da nossa mente. Uma figura para entender melhor isso é uma dobradiça de uma porta. A dobradiça, tudo depende dela. O funcionamento da porta depende daquela dobradiça. Né? Depende da... O João sabe o que eu estou falando. Não estou falando da maçaneta, não. Eu estou falando daquela parte que está na coluna lá. Aquilo lá. Efésios 4, 22. Lá fala que nós temos que nos despojar do velho homem. Efésios 4, 24 fala que nós temos que nos revestir do novo homem. É isso ou não é? Entre o versículo 24 e o versículo 22 e o 24, tem o versículo 23, que fala que a nossa mente ela tem que ser renovada. Pela renovação do espírito da nossa mente. Senhor, trabalha em mim a cada dia. Para eu ser renovado diariamente. Certo? Precisamos ir à mesa do Senhor em novidade. Puxa, isso aqui foi muito oportuno para hoje, né? Aleluia. O Senhor nunca aceita uma mesa velha. O irmão Toninho já leu isso aqui. Todos precisamos ser renovados e aprendendo a dizer desculpa e me perdoa. O Márcio sempre compartilha. Libere o perdão. Não acumule. Certo? Nós, pela misericórdia do Senhor, nós partimos o pão a cada semana. A cada semana nós temos a oportunidade. Se você ofendeu alguém, você tem a oportunidade de ir nessa pessoa, nesse irmão, e falar para ele, irmão, me perdoa. Né? Ou se você sabe que alguém está ofendido, né? Você pode ser tanto a parte ofensora como a parte ofendida. Se você for a parte ofendida, isso depende de você. Você precisa perdoar. Se você vem o irmão aqui partir o pão hoje. Se você não gosta de mim, irmão, o que você vai fazer? Você vai ter que me aturar, como disse o Zagalo, certo? Você vai ter que me aturar. Então, se você não gosta de mim, é melhor você dar um jeito de se acertar comigo. Gessé, eu não gosto de você porque você falou isso, aquilo outro. Eu falei, puxa, irmão, não sabia que você tinha ficado ofendido com aquilo. Me perdoa, me perdoa. Eu já pedi perdão, rapaz. Eu estava esses tempos atrás aí, no bendito dessas mídias sociais, que eu nunca me manifesto. E estava lá uma enquete da minha família, uma prima minha, da família, perguntando o seguinte, em quem você votaria? E eu coloquei lá em quem eu votaria. Coloquei. O que eu estou pensando? Isso aqui é um negócio da minha família. Não é, não é. Hoje não tem mais nada disso aí. No outro dia, eu recebo uma ligação. Gessé, você está se envolvendo com política? Eu falei, como que eu estou me envolvendo com política? Não, você falou que ia votar em fulano. Eu falei, não é possível. Me manda essa postagem. E eu tinha respondido mesmo. Aí eu tive que voltar nesse irmão. Eu falei, irmão, me perdoa. Eu pensei que aquilo estava restrito na minha família, mas a coisa, irmãos, a coisa hoje está complicada. Está complicada. Né? Você acha que ninguém está vendo, você tirou uma foto, já era. Já era, tá certo? Eu me lembro que quando a gente saiu daquela situação anterior, nós estávamos na estância. Eu não sei se o irmão estava aqui, ele está aqui hoje. Bom, não importa. Eu sei que tiraram uma foto dele, né, junto com a gente. Teve um irmão que chegou nele e falou, irmão, sinto muito, já era. Ou seja, se você não quer que eles vejam que você está aqui, é tarde demais. Certo? Irmãos, não vamos guardar nenhuma mágoa. Vamos liberar o perdão. Não vale a pena você ficar guardando um ranço de mim. Não vale a pena. A vida é muito curta. Muito curta. E eu aproveito a oportunidade
para dizer o seguinte: se tem algum irmão aqui que está ofendido comigo, irmão, por favor, me perdoa. Me perdoa. Tá certo? Eu sei que de vez em quando alguns falam, o Gessé, né, ele passa por a gente e não vê. E eu não vejo mesmo. Não vejo. É um negócio que é assim. Então, por favor, irmãos, né, não guarde mágoa, libere o perdão, a fim de nos preparar para a vinda do Senhor. Aqui encerra, ó Senhor Jesus, amém. Aqui encerra a questão de nós vivermos um viver reavivado. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas tem 8 itens aqui, de A até G, tá certo? Depois os irmãos leem de novo isso aí, até H. Agora, o Algoritmo Romano 2 fala sobre o aspecto de apacentar. Vamos ler todos juntos? Precisamos manter a nossa vitória, participando do ministério celestial de Cristo, de alimentar os seus cordeiros e apacentar as suas ovelhas, para cuidar do rebanho de Deus, que é a igreja, que resulta no corpo de Cristo. Aleluia! Alimentar, apacentar e alimentar. Sabia que a sequência de João 21 é essa? O Senhor falou, o Senhor acrescentou, o Espírito acrescentou João 21 na Bíblia, porque o Senhor queria apacentar Pedro. E naquele apacentamento, é impressionante, João capítulo 20, versículo 22, falando sobre perdão. João capítulo 20, 22, o que o Senhor fez? Irmãos, o que o Senhor fez em João 20, 22? Soprou o Espírito. Esse versículo é na restauração do Senhor, isso aí tem que ser de cor para todo mundo. O Senhor soprou para eles o versículo. Logo após o Senhor falar isso, João, capítulo 20, versículo 23, o que ele fala? Você sabe o que o Senhor fala? Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Não é significativo o Senhor falar isso logo após eles terem recebido o Espírito? Então, se você tem o Espírito, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Isso não é opção. Porque você tem o Espírito, você está habilitado a dispensar o perdão. Muito bom. E no 21, o Senhor vem apacentar Pedro. Aí ele faz aquelas 3 perguntas. Quando você apacenta os irmãos, você sempre tem que alcançar os irmãos com a sua humanidade. Você tem que chegar nele com a humanidade. E depois você supre através da divindade. Certo? Divindade. Você tem que chegar na humanidade. Você pode tocar qualquer assunto, mas não fique naquele assunto. Certo? Depois você muda de assunto e o Scott é interessante, o Scott. Ele não entende nada de futebol. Nada. Mas ele faz questão de saber o porteiro do time, do prédio dele, para quem torce. Só para ele ter como chegar na pessoa. Não é interessante isso? Ele é muito... Ele chega com a humanidade. Depois ele fala. E o Senhor para Pedro, ele falou a mesma coisa. Os irmãos que são do Sumaré já ouviram eu falar isso algumas vezes, mas eu vou repetir também, mais uma vez. Aqui em João 21, o Senhor faz uma coisa impressionante, irmãos. Ele faz uma pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? Quando ele fala, ama, ele fala, alimenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, e a terceira vez ele fala, alimenta as minhas ovelhas. Então você olha para alguém que nem o João Lídio, você acha que o João Lídio nunca vai precisar de ser alimentado. Nós não sabemos, tá certo? Irmãos que já há tantos anos de restauração do Senhor, pode ser que amanhã precise ser alimentado. Amém. Não, o seu conceito, o que fala? Imagina, o João Lídio a gente costuma dizer, é cobra criada, né? Esse não precisa de atenção nenhuma. Precisa sim, irmãos. Eu amanhã preciso de atenção e você precisa ter capacidade de me alimentar. A sequência nunca esqueçam, alimentar os cordeiros, apacentar as ovelhas e alimentar as ovelhas.
como diz o Clóvis, a ovelha, certo? É uma ovelha velha, ela precisa às vezes ser alimentada. Mas o que eu quero dizer nesse ponto aqui é o Senhor tratando com Pedro. O Senhor falou para Pedro: Pedro, você me ama? Primeira vez, ele usa o verbo ágape. Você me agapau. Tá certo, o Betão? Tá, você me agapau, Pedro? E Pedro não consegue responder que amava o Senhor com amor divino. Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. Ele não conseguiu responder. A segunda vez, o Senhor falou: Pedro, você me agapau? Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. Mas falou filéu. Irmãos, a terceira vez, eu falei que eu não ia chorar. A terceira vez, você sabe o que o Senhor fez para Pedro? Pedro, você me filéu? O Senhor abaixou o nível onde Pedro estava. E isso é apacentar, irmãos. É chegar onde a pessoa está. Não chegue na casa de um irmão para apacentar e você está na terceiro céu, o irmão acabou de brigar com a esposa, cheio de condenação, e você chega lá com doutrina para ele. Não, você precisa descer onde ele está e apacentar. Esse é um labor de apacentar. Isso nós precisamos aprender. Precisamos apacentar as pessoas segundo o modelo do Senhor em seu ministério para levar a cabo a economia de Deus. Não temos o coração amoroso e perdoador de nosso Pai e o espírito apacentador e de busca do Salvador é a razão da nossa esterilidade. Tá certo? Se nós não damos fruto, nós temos que questionar isso aqui. Se nós não temos um coração amoroso e perdoador do nosso Pai. Desculpe, irmãos, nós temos que ler, de avançar. Temos de cuidar das pessoas, alegrá-las e fazê-las sentirem-se confortáveis na humanidade de Jesus. Precisamos nutrir as pessoas, alimentá-las com o Cristo todo inclusivo no seu ministério de 4 etapas na divindade de Cristo. Ó Senhor Jesus. Cristo teve que passar. Então o exemplo que o Senhor dá aqui é que o Senhor ele apacentava um a um. Sim. Um a um. Cristo teve que passar por Samaria, desviando-se propositadamente para Sicar. Ele foi lá só por causa daquela mulher, para encontrar aquela mulher no poço, apacentando de um para um. Que coisa mais doce é aquela conversa dele com aquela mulher. Né? Os irmãos, nós sabemos, todos os irmãos que não sabem, e aqueles que não sabem, né, por favor, leiam João 21, né, que vai... A mulher, desculpa, eu estou com... João 4, a mulher pecadora. Lá, exatamente. A mulher de Samaria que discutia religião com o Senhor, e o Senhor foi levando a conversa até falar, pera, chama o teu marido. Né? Aí ela confessou. Aí ela foi apacentada pelo Senhor. Impressionante. Como aquele que não tem pecado, ele condenou a mulher, não condenou a mulher adúltera. Aqui tem outro caso, aqui é João 8. A mulher adúltera, mas cuidou dela para o perdão dos seus pecados judicialmente e para libertá-la dos seus pecados organicamente. Também é significativo que o primeiro a ser salvo por Cristo foi um ladrão sentenciado à morte. Isso é impressionante, não é isso, irmãos? Esse é o apacentar do Senhor. O Senhor falou para aquele ladrão ali, né, um brigando com o outro. Bom, você não teme? Nós estamos na mesma condenação e você está ainda, né, abrindo a boca, né? Mas aquele ladrão falou para o Senhor, Senhor, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que o Senhor respondeu para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Poxa vida. O Senhor foi a Jericó somente para visitar e ganhar uma pessoa, o Zaqueu, que era aquele cobrador de impostos. Pensa, irmãos, na alegria, que o Zaqueu, como todo cobrador de impostos, vivendo no meio dos judeus que eram, né? Já pensou? É uma pessoa que está lá como representante do Império Romano, sob o qual eles eram oprimidos. Está lá o cobrador de imposto. Não sei se ele era gente boa, porque ele prometeu, não, se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Para ele falar isso, é porque ele tinha metido a mão no passado, certo? Tinha cobrado a mais, tinha feito alguma coisa, ele tinha.
Certo? Ele tinha culpa no cartório. Mas o fato é que essa pessoa queria ver o Senhor. E o Senhor chegou debaixo daquela figueira e falou, um pé de sicômoro, falou para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquilo para os religiosos, aqui vai dormir na casa de um pecador. Ele foi lá para salvar Zaqueu. Ele foi lá para apacentar Zaqueu. Poxa vida. Irmãos, se nós tivermos um viver reavivado, o apacentamento vai ser consequência. Porque se você não tiver reavivado, é melhor você não ir apacentar ninguém. Você vai levar morte para ele. Você vai apaucentar. Você vai sentar o pau no irmão lá. Né? Em vez de você levar vida para ele, você vai falar, eu falei para você que esse negócio não ia dar certo. E não sei o quê. A gente já viu isso no passado. Irmãos que vai te visitar, a hora que ele dá uma limpada na garganta, você, agora vem. Agora vem. E vem. Então, irmãos, vamos ser reavivados. Para nós podermos apacentar segundo Deus. E 2. Os irmãos prestaram atenção que toda vez que a gente fala de exemplo, a gente fala de Cristo e fala de Paulo. Por que será, né? Por que será? Paulo tinha uma preocupação íntima pelos crentes. Será que eu pulei muita coisa aqui? Eu pulei... Ao cuidar das igrejas... tá certo. Puxa, já tinha virado a página aqui. Ao cuidar das igrejas como candelabros de ouro, o Senhor ascendido é o Cristo que anda e o Espírito que fala. Ao andar no meio das igrejas, ele conhece a condição de cada igreja. E então, de acordo com o que vê, ele fala a nós para que todos os santos nas igrejas sejam metabólica e organicamente transformados com a meta de torná-los seus vencedores. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. O nosso apacentar tem que visar os irmãos serem vencedores. Amém. Paulo fala em Colossenses 1:28, Colossenses 1:28, né? Que ele fala que quer apresentar todo varão maduro em Cristo. Sim. A sequência, existe uma sequência. Atos capítulo 15, o gentil é oferecido como oferta. Tá certo ou não? Você pregou o evangelho, aquele pecador que você ganhou, ele é oferecido para o Senhor como oferta. Romanos capítulo 12, essa oferta, ela mesma se apresenta. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Romanos 12. E Colossenses 1:28, Paulo fala que nós queremos apresentar todo varão maduro em Cristo. A nosso apacentamento deve ser até o irmão ficar maduro. Não é suficiente falar para ele, né, você já está salvo, agora você anda com as pernas próprias. É melhor a gente obedecer o que a Bíblia fala. Vamos apacentar até apresentar todo varão maduro perante Cristo. Isso é muito significativo. Que o Senhor irmãos, eu vou parar por aqui. Que o Senhor nos abençoe, né? Que o nosso viver diante da situação que nós estamos hoje, seja um viver reavivado. Amém. Eu quero ler. Paulo estava em Filipenses. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava num resort de veraneio. É isso? Ou ele estava na prisão em Roma? Estava na prisão em Roma. Você sabe o que é uma prisão em Roma, naquele tempo? Paulo, naquela condição, irmãos, para quem não atentou, ele já estava, pelo menos, há 26 anos servindo o Senhor. 26 anos na estrada. E Paulo estava preso. Eu vou ler para os irmãos, que aí eu sento. Mostrando como é que alguém... Aí você fala, o Atmani, ele escreveu, eu conservo a minha alegria. Olha Paulo em Filipenses. Não precisa abrir, irmãos, eu leio. Ele fala 13, em 4 capítulos, ele fala 13 vezes a respeito de alegria, alegrai-vos e regozijo. Capítulo 1, versículo 4.
fazendo sempre com alegria. Nunca se esqueçam que ele estava numa prisão. Fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em minhas petições. Capítulo 1, versículo 18. Todavia, que importa? De qualquer modo, seja por pretexto, seja em veracidade, Cristo é anunciado. Nisso me regozijo e continuarei a me regozijar. Impressionante, né? Capítulo 1, versículo 25. E convencido disso, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria da fé. Sabia que numa situação normal você deve ser alguém alegre? Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Não é razoável, irmão, você ser um cristão de queixo comprido. Você é uma contradição ambulante, se você é assim. Ore para o Senhor, Senhor, né? Que esse rosto meu deixe de ser comprido e que eu viva com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Capítulo 2, versículo 2. Tornai plena a minha alegria. Puxa vida. Capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui, tem mais. 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como libação sobre o vosso sacrifício, alegro-me. Alegro-me. Versículo 18. E vós também igualmente alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Amém. Vamos nos alegrar e regozijar no Senhor. Amém. Capítulo 2, versículo 28. Por isso enviei ainda mais depressa, para que vendo novamente vos alegreis. Amém. E eu tenha menos tristeza. Amém. Versículo 29. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai a homens como ele. Né? Ele está falando de um cooperador aqui. Capítulo 3, versículo 1. Quanto a mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4, tem mais acho que uma vez ainda. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e saudosos, minha alegria e coroa. Ó Senhor Jesus. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Agora, aqueles que estão alegres podem vir compartilhar aqui. Amém.